Se você acompanha o canal aqui há algum tempo, você já percebeu que eu falo muito sobre as duas casas de Israel, eu falo muito sobre as duas testemunhas que está registrado lá em Apocalipse capítulo 11. Por que eu falo tanto sobre as testemunhas, sobre as duas casas de Israel? Porque esse ensino é e será um ensino fundamental para a igreja no tempo do fim. Se você notar, Atos dos Apóstolos, no capítulo 8 e no versículo 12, vai mostrar que o evangelista Filipe, ele evangelizava a respeito do reino de Deus e a respeito do nome de Jesus. São dois ensinos diferentes e nós precisamos compreender que o nome de Jesus já tem sido pregado em vários lugares do mundo. Só que infelizmente, a igreja não sabe pregar o reino de Deus, o reino vindouro. A igreja não sabe falar sobre juízo eterno, sobre ressurreição dos mortos. E infelizmente, a maior parte dos pastores, dos teólogos aqui no Brasil e em várias partes do mundo, eles rejeitam o ensino das duas casas de Israel, porque não se abrem para a revelação, que não é uma revelação nova, é uma revelação que os próprios apóstolos de Cristo entendiam. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Nós vamos falar sobre o entendimento que o apóstolo Tiago tinha sobre as duas casas de Israel, sobre o ensino e a preparação da igreja no final dos tempos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Eu sei que muitos irmãos já conhecem o ensino das duas casas de Israel, mas eu vou fazer aqui um breve panorama para que aqueles que estão chegando possam entender ou ter uma breve noção do que significa esse ensino das duas casas de Israel. De qualquer maneira, eu vou deixar o estudo completo aqui na descrição, para que você entenda que o ensino das duas casas de Israel é fundamental para entender a maior parte das profecias do Antigo Testamento e a revelação e a pregação do reino de Deus para o final dos tempos. Então, Deus ele dá uma promessa a um homem. Ele dá uma promessa a Abraão dizendo: Abraão, todas as famílias da terra serão benditas em teu nome. E Deus continua falando com Abraão, dando ele promessas, dizendo que da descendência de Abraão sairia ali muitas nações. Essa promessa ela passa para Isaac e depois ela se renova em Jacó. E existe aquele cenário muito conhecido pela igreja, que é quando José, já governador do Egito, ele está ali com seus dois filhos, Efraim e Manassés. Então, José resolve levar esses dois filhos até Jacó para que Jacó abençoasse Manassés e Efraim. E era um costume muito comum, né, entre os hebreus naquela época. Por quê? Porque eles acreditavam que a bênção de Deus estaria sobre aqueles que recebessem a bênção de seus pais. José, ele leva ali Manassés e Efraim e tem aquela famosa e conhecida cena da troca de mãos de Jacó. Jacó troca as mãos, dando a bênção maior para Efraim e dando a bênção menor para Manassés. O único problema é que a bênção maior deveria ser dada ao filho mais velho. Só que Jacó, guiado pelo Espírito Santo, e Gênesis capítulo 48 e o capítulo 49 nos confirma isso, que ele não enxergava e ele foi guiado, foi inspirado pelo Espírito Santo. Jacó, ele pergunta para José: José, qual é o nome dos seus filhos? José responde: Manassés e Efraim. E quando Jacó ele ouve o nome de Efraim, que significa fecundo ou frutífero, ele lembrou daquilo que Deus tinha prometido para ele há anos atrás. Deus tinha prometido para Jacó que ele seria frutífero, que ele seria muito fecundo, que as nações que sairiam dele seriam numerosas. Quando ele ouve o nome do filho de José, Efraim, ele fala: peraí, a promessa de Deus está aqui. De maneira proposital, Jacó troca as mãos e ele dá a bênção maior para o filho menor, Efraim. E eu vou deixar aqui a referência e também os vídeos falando sobre isso. Quando ele troca as mãos e dá a bênção maior para Efraim, ele diz o seguinte: de Efraim vai sair uma multidão de nações. E se você olhar
Em hebraico, no original hebraico, e eu não sei porque foi traduzido assim em português, multidão de nações. Em hebraico está escrito ali, daqui de Efraim sairá a plenitude dos gentios. Então, da linhagem de Efraim sairia ali toda a plenitude dos gentios, e do outro lado, né, de Manassés, sairia toda a linhagem dos judeus. Agora, com o passar dos milênios, né, com o passar dos séculos e com o passar dos milênios, nós vemos e nós vimos, né, nós lemos essa promessa de Deus se confirmando quando, por exemplo, Salomão, ele acaba se desviando dos caminhos do Senhor e ele peca contra Deus, e você conhece a história. Salomão, ele se envolveu com várias mulheres, ele teve ali muitas mulheres, e por causa desse envolvimento com as mulheres, ele começa a sacrificar a outros deuses, se desvia dos caminhos do Senhor, e Deus fala para ele: Salomão, eu não vou tirar o reino das suas mãos por causa da promessa que eu fiz a Davi, seu pai. Mas, quando você sair do reino e o seu filho Roboão assumir, eu vou quebrar este reino no meio e eu vou entregar este reino nas mãos do seu servo. E os anos se passam e Deus entrega parte do reino nas mãos de um homem chamado Jeroboão. E nós vemos aqui algo profético, por quê? Porque Jeroboão, ele fica com 10 tribos, e o texto diz que Jeroboão era um efraimita. Jeroboão, da tribo de Efraim, ele fica com 10 tribos. E as outras 2 tribos, Judá e Benjamim, fica ali com Roboão, filho de Salomão, ou seja, segue toda a linhagem de Davi. Então, de um lado, nós encontramos o reino do sul, que vem da linhagem de Davi, né, fica ali com o filho Roboão, e as outras 10 tribos, que inicia o reino do norte, fica ali inicialmente com Jeroboão. Reino do sul e reino do norte. Linhagem de Davi, e do outro lado, né, as 10 tribos que futuramente seriam misturadas depois do cativeiro assírio, e se misturariam ali, né, haveria uma mistura com os assírios e com outros povos, que se tornaria os samaritanos e depois os gentios. Reino do sul, reino do norte, as 2 casas de Israel. E os anos vão avançando, o reino do sul alterna reis que alguns servem a Deus, outros não. E o reino do norte, as 10 tribos, também tem ali vários reis que passam por este reino, mas todos os reis do reino do norte acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Como eu falei, o reino do norte é tomado pela Assíria e se mistura com os povos. Existe ali um conflito entre os reinos em determinados momentos, porque o reino que segue a linhagem de Davi acaba olhando com preconceito aqueles que eram do reino do norte por causa de práticas estranhas à palavra de Deus. O fato é que quando chega, né, um período muito importante da história, o mais importante da história, que é o nascimento de um menino, que o profeta Isaías vai dizer: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Jesus nasce e ele se desenvolve, e aos 30 anos ele começa o seu ministério, e em um determinado momento de seu ministério, Jesus ele recebe ali a visita de alguns gregos, ou seja, de alguns que não eram parte dos judeus. Aqueles gregos chegam até os discípulos de Jesus e falam: olha, nós queremos ver o mestre. E ali Jesus acaba não recebendo eles, dizendo a seguinte frase: olha só, espera um pouquinho, porque o grão de trigo precisa cair na terra, morrer para dar muitos frutos. O que Jesus estava falando ali para aqueles gentios, para aqueles que não eram judeus? Ele estava dizendo assim: eu preciso cair na terra, eu preciso morrer como um grãozinho de trigo, e assim eu vou me multiplicar para unir as 2 casas de Israel. Hoje, nós só podemos falar que nós somos servos do Senhor por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo desce hoje sobre todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que recebem de maneira sincera. Por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, judeus e gentios podem fazer parte da família de Deus. E aqui nós encontramos, né, e aqui nós chegamos na consumação, né, das 2 testemunhas, as 2 casas de Israel. E é muito importante entender também, queridos, porque o profeta Isaías confirma quem são as 2 casas de Israel, quem são as 2 testemunhas. Você vai encontrar em Isaías, a partir do capítulo 40, o profeta Isaías se referindo às 2 casas de Israel como Efraim e Judá, ou casa de Israel, citando o reino do norte, e casa de Judá. Nós vamos encontrar também o profeta Oséias
falando que as duas casas de Israel vão congregar juntos e vão conduzir as nações num reino futuro. E qual seria esse reino? O reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós encontramos o profeta Ezequiel naquele ato profético, na união das duas varas ou das duas madeiras, dizendo: um lado para Efraim e o outro lado para Judá. Ou seja, aquela madeira se uniria e se tornariam as duas casas de Israel ou a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem muitas profecias que é necessário você entender esse ensino das duas casas de Israel para desbloquear e saber o que vai acontecer no final dos tempos. Praticamente 90% das profecias de Apocalipse dependem desse entendimento do ensino das duas casas de Israel. Então, queridos, as duas testemunhas, ou as duas casas de Israel, ou as duas virgens que foram ocultadas de maneira proposital na parábola das 10 virgens, são as duas testemunhas, judeus e gentios em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus são os dois profetas do Senhor, são as duas testemunhas do Senhor. Agora, entendendo bem isso, é muito importante nós notarmos que os apóstolos do Senhor, eles tinham um perfeito entendimento e ensinavam a doutrina das duas casas de Israel. Inclusive, se você notar no primeiro versículo, do capítulo 1, o primeiro versículo da carta do apóstolo Tiago, ele faz ali a saudação, ele se coloca como servo do Senhor e ele direciona a carta para as 12 tribos da dispersão. E o que significa isso? O apóstolo Tiago sabia que, a partir da ressurreição de Jesus, as 12 tribos elas seriam mencionadas como a igreja do Senhor espiritual. Quando nós olhamos para Apocalipse e nós vemos ali os 144 mil ou as 12 tribos sendo citadas ali, não é porque Deus vai levantar novamente judeus e vai escolher judeus específicos, não é isso, queridos. Quando ele cita ali as tribos, quando João ele cita as tribos no livro de Apocalipse, ele está falando sobre o Israel espiritual, ou seja, as 12 tribos na nova aliança, elas são mencionadas para falar de uma igreja espiritual, de uma liderança sacerdotal, como Deus sempre quis ter desde o início. Então, o apóstolo Tiago, ele faz a saudação de sua carta, se colocando como servo, e ele fala assim: esta carta está sendo direcionada às 12 tribos da dispersão, ou seja, o Israel espiritual, que somos nós, a igreja, com os judeus também. Então vai lá comigo agora, com esse entendimento, vai lá comigo agora, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, vamos ler até o versículo 17, presta bastante atenção no parecer do apóstolo Tiago. Versículo 12 diz assim: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Aqui no início da igreja primitiva, Barnabé e Paulo estão ali já vendo o primeiro mover e a rendição dos gentios ao Senhor. Olha só o versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai às minhas palavras. Tiago ele vai iniciar aqui um discurso falando a respeito da salvação dos gentios. Naquela época estava tendo muitas contendas porque os judeus tradicionais não queriam receber os gentios e também queriam ensinar o judaísmo, aqueles rituais antigos da antiga aliança, a lei cerimonial, dizendo que eles deveriam estar circuncidados. Então, quando Tiago vai dar este parecer, ele faz esse discurso dizendo que os gentios deveriam fazer parte da fé. O apóstolo Tiago, que foi dar este parecer, ele não está aqui à toa, o nome de Tiago não está nesse texto à toa. Por quê? Tiago, que em grego significa Iacobos, se você fizer a transliteração do nome para o hebraico, é a mesma raiz para Iacobo, ou Jacob, que significa Jacó. Ou seja, Tiago ele se levanta como aquele que era chamado de suplantador e depois passou a ser chamado de Israel. E foi das mãos de Jacó e dos lábios de Jacó que saíram a bênção falando sobre a salvação dos gentios. Lembra que eu falei há pouco sobre a troca de mãos e as palavras de Jacó? Quando o apóstolo Tiago ele se levanta para dar aquele parecer,
Deus, de maneira proposital, e às vezes parece que Deus brinca conosco, para saber se nós estaríamos atentos à sua palavra, aos detalhes que Deus deixa em sua palavra. Tiago, ou Iacobos, ou Iacobe, é aquele ao qual foi proferida a bênção. Ele mostra aqui em seu parecer que ele entendia bem o ensino das duas casas de Israel. Continua aí o texto comigo. Versículo 14. Expôs Simão como Deus, primeiramente visitou os gentios, a fim de construir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Versículo 17. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Aqui nós vemos que ele cita os profetas. Confere com isto as palavras dos profetas, como está escrito. E ele fala sobre o tabernáculo de Davi, que estava em ruínas e seria restaurado. Nós sabemos que Davi é uma figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver várias profecias falando sobre o reino de Davi, o reinado de Davi, que seria um reinado eterno. Ou seja, Davi reinará eternamente através do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio da linhagem de Davi, Jesus veio da descendência de Davi e o reino dele não terá fim. Agora, por que o tabernáculo de Davi será restaurado? Nem era um tabernáculo tão suntuoso? Na verdade, o tabernáculo de Davi será restaurado porque aqui está falando sobre um tempo de adoração em que as pessoas vão estar buscando a Deus, como Davi, em espírito e em verdade. E também o tabernáculo de Davi será restaurado, Foi citado aqui Davi. Por quê? Porque se você olhar o período do Reino Unido, ele tem o período ali de 120 anos. Os primeiros 40 anos com Saul, depois mais 40 anos com Davi e depois mais 40 anos com Salomão. Saul, Davi e Salomão reinaram nesse período de 120 anos e cada um deles prefiguram reinos que estariam passando sobre essa terra. Primeiro, Saul representa o reino sob o domínio do homem, ou seja, o homem reina, diz respeito às leis de Deus, não é obediente à palavra de Deus e reina segundo a sua vontade. Na sequência, nós vemos ali que Davi ele prefigura um reino ainda sob o domínio do homem, mas com aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o período que nós estamos vivendo agora. Existem servos do Senhor que são segundo o coração de Deus, que adoram a Deus ainda sob o governo humano, mas o Espírito de Deus está habitando no meio do povo de Deus. E Salomão, que reinou 40 anos, o reinado de Salomão representa o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo. Tirando a parte final que teve ali o desvio de Salomão, nós vemos que o único momento da história de Israel que houve paz em todo o reinado dessa nação foi o reinado de Salomão, onde houve abundante prosperidade, onde teve ali paz com os reinos ao redor de Israel e todos os reinos do mundo conhecido da época. O reino de Salomão, e se nós estudarmos a fundo como foi o reinado de Salomão antes dele se desviar, nós vamos notar que existe ali algo prefigurado em relação ao reinado do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o reinado de Saul representa o reino do homem sem Deus, desviado da palavra de Deus. O reino de Davi representa um reino sob o domínio do homem, mas com a igreja do Senhor ali cheia da graça de Deus, adorando a Deus em espírito e em verdade. E o reinado de Salomão representa o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, que será um reino de paz e de justiça, em semelhança, não igual, em semelhança ao que foi o reino de Salomão. Então, queridos, quando o apóstolo Tiago, ele fala que Deus vai restaurar o tabernáculo caído de Davi, ele já estava prevendo, a salvação dos gentios e a união dos judeus e dos gentios para que estes fossem as testemunhas do Senhor. Agora, vai lá comigo no versículo 17, volta lá no versículo 17, olha só o que o apóstolo Tiago diz. Para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Aqui o apóstolo Tiago, ele está citando o profeta Amós.
E o profeta Amós nos traz grandes revelações, e nessa citação de Amós capítulo 9, o apóstolo Tiago está nos direcionando para um caminho ainda mais excelente. Por quê? Porque Tiago ele fala ali sobre a salvação dos gentios, a restauração do reino, fala sobre a construção dessas duas testemunhas, mas quando ele cita Amós, ele está nos dando um caminho excelente para que continuemos a entender esse mistério. Existe um plano maravilhoso de Deus que já está em curso há muito tempo para restaurar os gentios, para preparar essas duas testemunhas e para conduzir as testemunhas do Senhor para reinar com Cristo no milênio. E se você quiser saber mais sobre essa citação do apóstolo Tiago, eu te convido a continuar esse vídeo, mas não hoje, né? Nos vídeos futuros eu vou estar falando sobre essa citação do apóstolo Tiago. Esse vídeo aqui já ficou muito grande e para que possamos também refletir, né, sobre o que Deus dava aos apóstolos e o que nós precisamos aprender. Bom, eu finalizo aqui, né, parte dessa meditação, te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo na continuação desse vídeo, nas próximas meditações.